Que a paz esteja com você, prezado amigo. Estamos aqui mais uma vez trazendo aqui um estudo especial da Palavra de Deus. E hoje iremos falar sobre o Deus de Israel. Como que é bom falar sobre o nosso Deus, não é verdade? Muito bem, e para começar, eu irei fazer aqui uma introdução sobre a teologia, tá bom? Dentro do conceito teológico, nós temos o que? O politeísmo. Politeísmo é a forma de interpretar a divindade no Antigo Testamento, tá? Havia essa forma de interpretar a divindade no Antigo Testamento, que era uma forma mais do povo pagão, né? Dos pagãos interpretar a divindade. E algumas vezes o povo de Israel, né, o povo de Deus também, acabava interpretando a divindade conforme os pagãos, né? Por influência. Então, nesse conceito aí, nós sabemos que Deus pode ser mais de uma pessoa, né? Pode ser 2 pessoas, 3 pessoas e por aí em diante. Tá ok? Eu coloquei 3 pessoas aí para explicar algo mais adiante. Mas fica aqui que no politeísmo, Deus pode ser mais de uma pessoa, tá ok? Temos o conceito monoteísta, né? O monoteísmo. Nesse conceito, Deus é uma só pessoa. Voltando aqui, no conceito monoteísta, Deus é uma só pessoa. Enquanto no conceito politeísta, no politeísmo, todos os pagãos creram desse jeito, né? No conceito monoteísta, nós temos o que? A linhagem de Adão, tá? A linhagem de Adão em diante, que seria Sete, Enoque, Matusalém, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, o povo de Israel e todos os profetas, que profetas? Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, todos eles acreditavam no conceito monoteísta, tá ok? Ou, em outras palavras, para eles, Deus era uma só pessoa. Isso que eu estou falando para você não é uma interpretação, isso é um fato, tá ok? Basta você buscar nos fatos. Com o passar dos tempos, surgiu uma nova forma de interpretar a divindade, tá ok? Que seria um tipo de sincretismo, tá ok? Um tipo de sincretismo, ou seja, mistura dos dois conceitos, politeísmo e monoteísmo, tá ok? Então, nesse conceito aí, nesse sincretismo religioso aí, de crenças, Deus poderia ser 3 pessoas, a trindade lá, tá? Pode ser 3 pessoas, podem ser Deus, só que Deus é um só. Então aí ficou um pouco confuso, ok? Que Deus pode ser 3 pessoas, mas Deus é um só. Então pegou um só do monoteísmo e o conceito de 3 pessoas que poderia ser, estava dentro do campo da possibilidade lá no politeísmo pagão. Fez uma mistura. E quem foram os que creram dessa forma? Os pais da Igreja Católica, todos eles, né? Atanásio, os discípulos de Atanásio. Atanásio é o criador da doutrina da Trindade, né? O imperador Constantino, os bispos e papas e a Igreja Protestante que veio da Igreja Católica, todos eles creram e creem assim também. Então, okay? Que Deus pode ser 3 pessoas, porém Deus é um só. Tá bom? Seguindo aqui adiante. Sim, voltando aqui. Eu não posso esquecer que, embora essas 3 formas de pensar, ok? Vale lembrar também, não posso esquecer, que há uma questão controversa, que algumas pessoas acreditam que esse sincretismo religioso ele veio a partir depois da morte dos apóstolos, como uma forma de apostasia, tá ok? Outras pessoas não, outras pessoas acreditam que essa nova forma de interpretar a divindade foi uma pregação ali iniciada por Jesus Cristo e pelos próprios apóstolos, tá? Que ensinou ali que Deus pode ser uma nova doutrina, né? Um novo ensino, tá ok? Dizendo que Deus poderia ser também 3 pessoas em um único Deus. No meu estudo aqui, nesse estudo que eu irei fazer, eu quero partir do conceito monoteísta. Então, se você crê, por exemplo, nessa ideia do secretismo aí religioso, que Deus pode ser 3 pessoas, não se estranhe, porque na minha explicação,
sobre Deus, sobre o Deus de Israel, eu vou partir do monoteísmo, tá bom? Ok? Então, presta atenção. Qual que é o nome desse Deus de Israel? Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirá aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. No Antigo Testamento, Êxodo 3, verso 14, eu tenho aqui, não exatamente o nome do Eterno, mas eu tenho o significado do nome do Eterno. Que é aproximado, não vou dizer que é exatamente isso, tá? Eu sou o que sou, ou eu fui, né? Eu fui, eu sou e eu serei o que eu quiser, alguma coisa assim nesse sentido. Esse é o significado do nome de Deus. O nome de Deus é representado aqui por 4 letrinhas, conforme você está vendo aí, tá ok? Que é o Y, H, V, H, tá? Que nas nossas Bíblias é traduzida como Jeová, ok? Traduzido como Jeová. Porém, você vai ver aqui no estudo que o nome de Deus, o nome do Pai, não é Jeová. Só podemos chamar a Deus pelo nome próprio dele. Só podemos chamar a Deus pelo nome próprio. Vamos lá. Êxodo capítulo 6, verso 3 diz: E eu apareci a Abraão e a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, aí nos originais, aí onde está eterno, aí tem o nome de Deus, tá? Não lhe fui perfeitamente conhecido. O próprio Deus está falando que Abraão, Isaque e Jacó, Deus ele se revelou a eles não pelo nome, mas como Deus Todo-Poderoso. Ou, em outras palavras, Deus ele pode se revelar a uma pessoa sem se mostrar, sem se apresentar pelo seu nome. Ou seja, você pode invocar o nome de Deus como Deus Todo-Poderoso. E você vai ver já como Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Vamos lá? Olha lá. Só podemos chamá-lo pelo seu próprio nome? Disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Êxodo 3, verso 6. Então aqui, nesse texto, está deixando claro que eu não preciso chamar o Eterno, o nosso Deus, só pelo nome próprio, tá bom? Como muitas pessoas dizem aí que tem que chamar o nome pelo nome, né? E engraçado que muitas pessoas que dizem que tem que chamar pelo nome, nem elas sabem, tá? Uns dizem que é Jeová, outros que é Javé, Yavé, na verdade... Outros ainda forçam aí, dizendo que sabe o nome em hebraico, olha. Na verdade, se você for analisar bem mesmo, eles não sabem, são deduções, ok? Então fica aqui a dica, ó. Eu não preciso chamar o nome do meu Deus somente pelo nome. Posso chamar de o Deus de Abraão, o Deus de Jacó e o Deus de Isaque, tá ok? Por que, irmão Fábio? Porque, como nós sabemos, a pronúncia exata do nome de Deus se perdeu. E por mais que alguns dizem que sabe o nome de Deus, no fundo, não sabe. Isso que eu estou falando é com propriedade, tá ok? Basta perceber que até entre os eruditos eles se divergem do nome do Eterno. Geralmente eles falam assim, pode ser o nome dele, do Eterno pode ser tal, ou pode ser aquilo outro. Então aí já mostra que há dúvida, não há certeza, tá bom? Isso não é uma certeza, não tem como você falar que é uma doutrina absoluta. Tá bom, prezado? Então, sabendo disso, que o nome do Eterno não se sabe exatamente, com 100% de exatidão, eu poderei chamar o Eterno por outros nomes, que não é um nome próprio. A nossa Bíblia chama o Eterno de Jeová, como eu já falei, tá ok? Javé, Adonai, os judeus, né, os messiânicos e os judeus chamam o Eterno de Adonai. Eterno, eu gosto muito desse nome, por isso que eu coloquei em negrito, Eterno, porque é um nome que traduz o caráter de Deus, né? Eterno. E tem muito a ver com o nome de Deus, né? Porque se o significado de Deus ele é o que é, ou ele foi, ele é e ele será, só pode ser o quê? Só pode ser eterno. Então eu gosto muito desse nome aqui, Eterno, me se referir a Deus, ao Pai, como eterno, tá bom? Majestade, o Novo Testamento tem várias passagens em que se chama o Eterno, se chama o nosso Deus de majestade. E o que Jesus nos deixou como modelo, como exemplo. Jesus chama o Pai,
Jesus chama Deus de Pai. Eu não sugiro que você chame o nosso Deus de Senhor, para não causar confusão. Porque como Jesus foi feito Senhor também, e nas Bíblias, muitas vezes, no nome do Pai é substituído por Senhor, né? Onde tem Jeová ali, ou tem o nome de Deus substituído por Senhor, muitas vezes confunde com Jesus, né? Não sabe exatamente que Senhor está se referindo. Então, para não confundir, eu não gosto de chamar o Pai por Senhor. Eu chamo por Eterno, ou Pai, tá bom? Também não impede você de chamar, só estou falando que eu não gosto para não confundir, tá ok? Onde ele habita? Onde esse Deus habita? Mateus 5:34, eu porém vos digo que de maneira nenhuma jurei nem pelo céu, porque é o trono de Deus. Então, Mateus 5:34, Deus habita nos céus, ok? E esse Deus que habita nos céus, o Deus de Israel, que é o tema que nós estamos falando, ele está limitado a um lugar no espaço? Vamos lá? Para onde irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Salmo 139, verso 7. O que está subentendido nessa pergunta é que não tem para onde fugir do nosso Deus. Para onde você for, aí se você ler todos os salmos aí na íntegra, você vai perceber que para onde você for, em que lugar você for, Deus vai te acompanhar. Os olhos de Deus estarão em você, porque ele consegue alcançar todo o planeta por meio do Espírito dele, tá ok? O Deus Israel pode ser homem e Deus ao mesmo tempo? Dentro da teologia do Deus monoteísta, de Abraão, Isaac, Jacó, dos profetas, como eu falei, esse Deus ele pode ser homem e Deus ao mesmo tempo? Porque nós sabemos que dentro do conceito do sincretismo religioso, poderia, né? Oséias capítulo 11, verso 9 diz, eu sou Deus e não homem, o santo no meio de ti. Querido, no conceito dessa teologia monoteísta, Deus jamais pode ser homem. Ou é homem, ou é Deus. Não tem como ser os dois ao mesmo tempo. Hipoteticamente, se Deus virasse homem, dentro dessa teologia, se Deus se transformasse em um homem, automaticamente ele deixaria de ser Deus. Não era mais Deus, seria homem, tá ok? Porque são pontos divergentes que não tem como fundir-se, né? Não tem como sincretizar esses dois conceitos. Ou é um ou é outro. Isso, claro que eu estou falando dentro do conceito monoteísta. Como eu já falei para vocês, dentro do conceito do pensamento do sincretismo teológico que veio depois, dentro desse conceito, sim, Deus pode ser 100% homem e 100% Deus. Mas dentro do conceito monoteísta, não. Tá bom? O Deus Israel pode ser homem e Deus ao mesmo tempo? Aí tá lá, João, capítulo 4, verso 24. Deus é Espírito, ok? Deus é Espírito. O testemunho do próprio Jesus Cristo. Deus é Espírito. Quando fala que Deus é Espírito, em outras palavras, está querendo dizer que a natureza dele não é de homem, jamais, ok? Opa, deixa eu apagar aqui. Vamos lá, seguindo com o estudo. E como esse Deus se revela? Hebreus capítulo 1, verso 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós nos falou nesses últimos dias pelo Filho. Então no Antigo Testamento Deus se revelava às pessoas, se comunicava às pessoas, aparecia aos seres lá, como? De muitas formas, né? Mas como que Deus falava lá no Antigo Testamento? Deus falava pelos profetas, de muitas maneiras também, porque algumas vezes no Antigo Testamento Deus usou anjos, né? Usou a boca de anjos para falar. Por exemplo, lá no Sinai, quando falou com Moisés e apareceu um anjo e aquele anjo começou a falar na voz do próprio Deus ali com Moisés. Tá? Por isso que o texto diz, havendo Deus falado antigamente de muitas maneiras aos pais. Muitas maneiras por quê? Porque falava pelos profetas e de outros jeitos, ok? Usando anjos, usando a boca de anjo como intermediário, como representante e usando os profetas, ok? Mas nesses últimos dias, que seria o que? Dentro do contexto no Novo Testamento, Deus se revelou ao ser humano através de Jesus Cristo, o Filho de Deus, tá? A expressa imagem de Deus,
A Bíblia diz. O que Jesus disse sobre esse Deus? O próprio Jesus, qual que é o testemunho do próprio Jesus sobre o Deus de Abraão, Isaac e Jacó? E a vida eterna é esta, que conheço a ti só por único Deus verdadeiro. O testemunho do Filho de Deus sobre o Pai, né? Sobre esse Deus de Israel é o quê? Que as pessoas têm que conhecer esse Deus como o único Deus verdadeiro. Tá ok? Que tipo de glória deve ser única e exclusiva desse Deus? Deus monoteísta lá do Antigo Testamento? Digno és, ó Pai. Como eu falei no texto bíblico, está escrito Senhor, mas eu substituí por Pai para não confundir, tá bom? Digno és, ó Pai, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Aleluia. Né? Apocalipse 4, verso 11. Os 24 anciãos ali com seres celestiais se dobram diante do Eterno e diz aí, ó, por tua vontade todas as coisas vieram a existir, tá bom? Então a glória da criação deve ser única e exclusiva do Deus de Israel, daquele que Jesus chama de Pai, ok? Mateus 19, verso 4 diz, não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? Jesus apontando aqui, ó. Okay? O Criador, o Deus de Israel, o Deus de Isaac e Jacó, né? O Deus de Abraão, Isaac e Jacó, perdão, esse Deus os fez homem e mulher. O próprio Jesus confirmando isso que eu estou falando, que a criação, a glória de Criador é única do Pai, única de Deus. Não pode dividir, prezado, essa glória com ninguém, para não cair em pecado, em profanação, ok? Profanar o nome santo do Eterno. Podemos comparar Deus com qualquer outro ser no universo? Dentro da teologia do paganismo, sim, né? Deus pode ser comparado. Existe Deus menores, Deus maiores. Mas vamos ver, dentro da teologia verdadeira, pois quem no céu se pode igualar ao Pai, né? Ou a Jeová, lá no original, né? Ou se igualar a Adonai, ao Eterno. Quem é semelhante ao Pai entre todos os filhos dos poderosos? Ó Pai, Deus dos exércitos, quem é forte como tu? Ó Pai, vocativo, com a tua fidelidade ao redor de ti. Aqui tem uma pergunta retórica que deixa subentendido que nos céus há muitos moradores dos céus. Inclusive a Bíblia diz que Jesus está lá à direita de Deus, né? A gente vai ver já já. Mas de todos esses moradores celestiais, ninguém se compara em termos de poder, de glória. Ninguém se equipara ao nosso Pai Celestial, ao nosso grande e majestoso Deus. Que coisa tremenda, né, prezado? Salmos 89, verso 6 e verso 8. Coisa tremenda. Alguém já exaltou o nosso Deus? Eu sei que você sabe que não, né? Se a gente está falando que Deus é tudo isso, então, claro que não, mas vamos ver lá. Atos 17, 25, pois ele mesmo é quem dá a todos vida, respiração e todas as coisas. Presta atenção aqui nessa parte negrito aí, ó. Todas as coisas. De Deus que vem todas as coisas e jamais de Deus vem todas as coisas. E nunca o contrário, tá bom, querido? Nunca o contrário. Nunca alguém vai exaltar ou trazer alguma coisa, vai dar alguma coisa para Deus, já que ele não precisa de nada, como você viu aí. Porque é dele que parte todas as coisas. Então nunca ninguém exaltou Deus, porque sempre tudo, ele é o princípio de tudo. E tudo vem dele. Toda exaltação, toda glória, toda riqueza, toda sabedoria, toda glória, enfim, vem dele. Então, dentro da teologia verdadeira, um Deus jamais pode ser exaltado. Guarda essa característica. Além de Pai, Jesus chama a majestade de quê? Apocalipse 3, verso 12. A quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém,
que desce do meu Deus. Apocalipse 3, verso 12. O nosso Senhor Jesus Cristo, repetindo várias vezes aí, acho que quatro vezes, que o Pai, o Deus de Israel, além de Pai, né, a majestade, além de Pai, é Deus dele também. Eu fico muito alegre, muito feliz, prezado, em saber que o meu Deus é o mesmo Deus de Jesus Cristo. Você também não fica feliz de tal forma? É uma pena, prezado, é uma pena que alguns conceitos teológicos, mesmo diante de tanta evidência como um verso desse aí, ela não consegue perceber. Jesus vai avisando aí, ó, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Muitos não conseguem perceber ali que a interpretação sobre a divindade que eles têm está errada. Tá? Por quê, prezado? Porque a palavra Deus, a grosso modo explicando, a palavra Deus quer dizer o quê? Ser superior. Ser é um ser que se presta culto, se presta serviços, ok? A palavra Deus quer dizer isso. Uma pessoa que chama outra pessoa de Deus, ela não pode de forma alguma estar se igualando a esse Deus. Porque, como eu disse para vocês, a palavra Deus quer dizer ser superior. Tá? Resumindo, um Deus não pode ter um Deus jamais, gente. Jamais. E as pessoas aí, mesmo diante de uma evidência como essa, mesmo assim, se deturpa com o conceito do sincretismo lá, o que você acabou de ver lá, né? Da Trindade, tá bom? O Pai, o Deus de Israel, o Deus dos profetas lá do passado, o Deus de Israel, é também o Deus de Jesus e que é também o meu Deus. Ok? Quem é que Deus usa como seu sacerdote? Se levantou outro sacerdote que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível, porque dele se testifica, tu és o sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus 7, 11 e 17. No Antigo Testamento, não só no conceito pagão, mas no conceito do povo de Deus, Deus se comunica com as pessoas, com o povo, através de um sacerdote. O sacerdote é aquele que faz com que a vontade de Deus, com que faz a ligação entre Deus e o povão, o grande povão, ok? As pessoas não chegam diretamente a Deus, tem que passar por intermediário. Pelo menos assim, o sacerdote tem essa função, tá ok? Arão, basta você ver lá a história de Arão lá, e de outros sacerdotes, para você entender o que eu estou falando. No Novo Testamento, quem é esse sacerdote? Deus usa Jesus Cristo, olha aqui, Jesus Cristo como sacerdote. Sacerdote é o ser que presta serviço, trabalha para um Deus ali, para fazer com que os favores de Deus cheguem às pessoas. E quem é essa pessoa que tem essa posição honrosa? Porque de repente alguém pode estar pensando que eu estou menosprezando Jesus Cristo aí, rebaixando Jesus Cristo. Mas, querido, ser sacerdote de Deus não é desonrar alguém, é exaltar alguém, porque o sacerdote tem contato direto com Deus, coisa que o povo, as pessoas não têm, tá? Olha lá, ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal que está à destra de Deus, à destra de Deus, à destra da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual Deus fundou e não os homens, e não o homem. Hebreus 8, 1 e 2. Aqui, prezado amigo, mais um texto dizendo aqui que Deus usa um sacerdote na nova aliança, e esse sacerdote é quem? Jesus Cristo. Jesus Cristo é aquele que, o Deus de Israel, aquele que substitui Arão, o sacerdote Melquisedeque, que substitui os sacerdotes da época dos levitas, né? Para se comunicar com a gente, tá ok? Vale lembrar que sem Jesus Cristo ninguém se chega a Deus sem Jesus Cristo. Ok? Conclusão, pessoal. Deus é uma pessoa, o Pai. Dentro desse conceito que nós estamos falando, Deus é uma pessoa, o Pai. Deus é uma pessoa infinitamente superior a qualquer outra pessoa do universo. Então isso é muito importante. Deus é absolutamente maior, superior
a qualquer outro ser do universo. Dentro da teologia verdadeira, Deus não pode ser comparado com ninguém, tá? É uma pessoa, o Pai, a majestade, e não pode ser comparado a nenhum ser no universo, tá ok? Não podemos interpretar a divindade sob o ponto de vista dos pagãos, ou seja, Deus pode ser homem, Deus pode se sujeitar a outro Deus, pode ter um Deus menor, Deus pode ser mais de uma pessoa. Então, quando você interpreta a divindade de tal forma, você está seguindo os princípios dos pagãos do Antigo Testamento, da princípios politeístas, ok? E não princípios monoteístas. Dentro do conceito politeísta, havia, por exemplo, Zeus, que era um deus maior. Havia semideuses, Hércules, que era homem e deus mais ou menos. Era mais ou menos um homem com poderes divinos, ok? Havia mais? Havia mais de um deus. Uma pessoa, mais de uma pessoa poderia ser Deus. Agora, gente, no conceito monoteísta do povo de Deus, né, desde lá de Sete, que invocou o nome de Deus, Enoque, Matusalém, etc, etc, até chegar o tempo de Jesus Cristo, dentro desse conceito, Deus é uma só pessoa, e Deus jamais pode ser comparado pode ser interpretado sob o ponto de vista dos pagãos, gente. Deus é infinitamente superior a esse Deus Espírito é infinitamente superior a qualquer outro ser, tá bom? Opa, deixa eu ver aqui. Então, qual que é a dica que eu dou para você, prezado amigo? Tente entender a Deus pelo que Ele é, conhecendo a Deus. Como disse Jesus, conheça, né? A vida eterna é conhecer a Deus. Por quê? Porque se você for estudar as Escrituras, pegando versos isolados da Bíblia, claro que você vai ver passagens que vai apoiar o sincretismo lá, né? A ideia do sincretismo, claro, ok? Tem um monte de Bíblia aí, um monte de versos aí que realmente confundem. Mas o que eu digo para você, tente estudar a Bíblia, tente estudar a divindade, tente interpretar a divindade, não por versos isolados, mas pelo que ele é mesmo, tá ok? Por exemplo, a divindade não pode ser sacerdote. Uma divindade não pode ser sacerdote, porque sacerdote é uma função inferior de um ser divino. Sacerdote é a função de alguém que presta serviço para um Deus. Um Deus não pode estar à direita de outro Deus. Ok, prezado amigo? Você que está confuso aí com muitos pontos aí da Bíblia. Um Deus não pode chamar outro Deus de Deus. Isso é aberração teológica. Ok? Coisa bem simples assim, só que as pessoas elas não conseguem perceber essas nuances de sentido, porque geralmente elas pegam versos isolados e não conseguem entender. Tá ok? Então é isso aí. Deus abençoe. Até o próximo estudo. Próximo estudo eu vou falar sobre Jesus Cristo, né, o Filho de Deus, o homem que foi exaltado, né, está à direita do trono da majestade lá no céu. E como diz a Bíblia, sem ele não há salvação. Deus abençoe. Até o próximo estudo, prezado.